Vamos iniciando mais uma madrugada, perfeito clamor, em nome do Senhor Jesus, levar honra, glória diante da presença do nosso Deus. Onde você estiver neste momento, seja numa cama, seja no serviço, seja onde que você estiver nesta madrugada de hoje, aqui no YouTube, vamos levar tudo aquilo que precisamos da parte do nosso grande Deus, numa perfeita comunhão, saudando a todos com a gloriosa paz de Deus. Iniciando um novo dia, um novo propósito diante da presença e da misericórdia do nosso grande e poderoso Deus. Eterno Pai de bondade, abençoa, Senhor, os irmãos enfermos, a irmandade, vai em encontro, Pai, de cada necessidade dos teus servos, das tuas servas, onde tiver a necessidade do teu filho, vai em encontro de cada necessidade, pelo amor do teu nome. Pessoas enfermos, pessoas desempregadas, a criança, o órfão, a viúva, Senhor, o solteiro, aqueles que têm necessidade de casar, Senhor, que não vai buscar lá fora, vem buscar dentro da tua casa, Senhor. Vai em encontro, Senhor, aonde tiver as necessidades dos teus filhos, vai em encontro de cada necessidade, pelo amor do teu nome. Pai eterno, tem muitas coisas, Senhor, tem muita necessidade. Também, Deus eterno, vai em encontro aquele que se encontra no leito de enfermidade, ali no hospital, Pai eterno, ali também, Deus eterno, que está nos céus e também na terra, até na prisão, Senhor, vai em encontro das necessidades dos teus filhos. Tudo te agradecemos no nome consagrado de Cristo Jesus, que é bendito e eterno. Vamos iniciar mais essa live Perfeito Clamor, hoje é 25 de janeiro de 2023, com o hino 373.
Então, amados, vamos iniciar nossa live de hoje. Madrugada Perfeito Clamor. O que Deus nos mostra, o que Deus nos vai trazer hoje, para levar de meditação na presença e na misericórdia do poderoso Deus. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. A descida do Espírito Santo. Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos, de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses que estão falando? Como é, pois, que os ouvimos falar cada um na própria língua em que nascemos? Nós, partos, medos, e elamitas, e os que habitamos a Mesopotâmia, a Judéia e a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia e a Panfilha, o Egito e as partes da Líbia próximas a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimo-los em nossas línguas, falar das grandezas de Deus. E todos pasmavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros, que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam, estão cheios de mosto. Então Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes, varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Pois estes homens não estão embriagados, como vós pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, os vossos anciãos terão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras, a Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com milagres, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este, que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, vós matastes, crucificando-o pelas mãos de iníquos. Ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele fala Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e além disso a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que faria sentar sobre o seu trono um dos seus descendentes. Prevendo isto, Davi falou da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Ora, a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel que é esse mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração,
e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Pedro então lhes respondeu: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras dava testemunho, e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Não vamos ler tudo novamente, ouvir tudo novamente este áudio, que o Senhor Deus de nós meditar, ouvir, neste assunto de 2 de Atos dos Apóstolos, que veio falando sobre a descida do Espírito Santo. Meus irmãos, sendo que naquela época, quando o Senhor Jesus foi crucificado e ali ficou 40 dias e 40 noites após a sua ressurreição, pois subiu ao céu, sendo que ele subindo ao céu, os apóstolos tudo na terra: Senhor, quando o Senhor há de voltar, aguarde que em breve eu voltarei buscar a minha igreja. Ali ficarei, ali vários deles começaram a falar em línguas estranhas nos dias de Pentecostes, e responderam, e veio do céu um som como um vento muito impetuoso, e cheio de toda a casa em que estavam sentados. Ali foi visto por línguas, muitas línguas, fogo que passaram sobre cada um deles. E ali, amados, os outros, mas essa hora, 3 horas da tarde, não está falando assim no assunto, mas na 10ª hora da sexta da tarde, 3 horas da tarde, amados, tudo embriagado. Não. Eles estão falando da grandeza de Deus, com o dom do Espírito Santo. Ali estavam os judeus, habitados varões, religiosos e de todas as nações que estavam debaixo dos céus. E correndo aquela voz, ajuntou uma grande multidão que estava confuso, porque cada um ouvia falar da sua própria língua. Amados, como é bom a gente ser cheio do Espírito Santo, cheio das grandezas de Deus, falar em uma língua espiritual. Só, amados, temos que ter vários de dons. Tem outros que têm um dom só de interpretar a língua. Como ouvimos cada um a nossa própria língua em que somos nascidos. Português, falar com inglês, entender uma língua do outro, japonês, chinês, assim por diante, italiano. Mas, amado, nós temos que entender a língua do Espírito, as línguas espirituais, porque, amados, toda carne recebe o dom de Deus, como falou sobre o profeta Joel, que ele desceria com o Espírito Santo descer sobre a carne, sobre
toda a carne o dom do Espírito Santo, revestido de novas línguas, revestido do poder de Deus, tudo aquilo que precisamos para ter uma uma coisa muito importante das coisas espirituais, das horas da maldade, tudo, amados, como o discurso de Pedro no dia de Pentecoste, também. E Pedro, porém, pode em pé. Pedro, porém, pode-se em pé, como os 11, levantou a voz e disse: varões judeus, todos aqueles que habitam em Jerusalém, seja a vós isto notório, e escutar nas minhas palavras. Meus amados, olha, não vamos aprofundar nessa leitura que ouvimos desde o início, são 47 versículos. Seja firme na presença de Deus. Seja firme na misericórdia do nosso Deus, na presença do Senhor Jesus, que Ele é o nosso Senhor e o nosso pastor, e nada nos faltará. Meus queridos, meus irmãos, nesta madrugada, perfeito clamor, desta quarta-feira, 25 de janeiro de 2023. Quantas provas você passou no ano de 2022? Quantas lutas? Ah, Senhor, resolve isso para mim. O Senhor vai resolver. Na hora bem que você não pensar, o Senhor dará o que você precisa, o que a irmã precisa, o que eu preciso, na hora certa. Tudo tem a hora dedicada por Deus, por Deus. Ah, mas Senhor, eu gostaria de falar em línguas, em interpretar sonhos, irmãos. Esses dons, dom de língua, dom de paciência, dom do amor, dom da perseverança, o dom de amar uns aos outros, o dom da calma. É um dom, cada um com o seu dom, mas esses dons é a preparação para nós entrar no reino da glória de Deus. Mas o dom lá não leva nós ao céu. Não, nós não entramos com dom no céu. Esse dom é emprestado para segurar nós nesta graça. Nossa firmeza diante da presença de Deus. Então, amados, vamos ficar firme, revestido do poder de Deus. Este é o assunto que Deus tem me trazido nesta madrugada. Perfeito clamor deste 25 de janeiro de 2023. Senhor nosso Deus, Pai eterno e santo, te agradecendo mais uma vez por mais uma noite, por mais uma madrugada, por o Senhor ter nos guardado até este presente momento, acordar nesta hora para testificar da tua palavra. Guarda o teu povo, os enfermos, a irmandade e o ministério, aqueles que precisam, Senhor, da tua palavra neste momento. No nome de Cristo Jesus, que é bendito e eterno. Vamos meditar nas palavras, no som das notas de sino 214.
todos com a santa a paz de Deus. Deus o abençoe. Comente aí o que achou do vídeo, do áudio. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Se inscreva-se no canal, acione aí o sininho de notificações. Favorite, deixa seu like e deixa seu joinha aqui no YouTube, aqui no meu canal. Deus o abençoe.